Atenção, atenção, ao momento do flagrante, ó. Se você não viu ontem, a gente mostra ela novamente. O atropelamento que aconteceu ali na zona leste da cidade de Londrina, o casal tá atravessando, não é? Um motociclista, ele atinge em cheio esse casal. Na sequência, veja que a imagem mostra ele levantando a moto, o rapaz tem estado grave ali caído, hein? O desespero da esposa dele, ó, ela tá desesperada, ela tenta mexer com ele, não tem como. Ela tenta tirar ele do local, ele tá desmaiado, ela tá desesperada. Veja como ele pega a moto e vai tirar a moto do local. Atenção para a informação que nós trouxemos ontem. Ele deixa o local. Ele deixa o local. Testemunhas relatam, olha, o motociclista saiu daqui, antes mesmo do socorro chegar. Bruna, eu vou acionar você ao vivo, junto comigo, para quem está acompanhando o Cidade Alerta, porque você está no ponto aí da movimentação, onde a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a situação por aí, mas com exclusividade, esse motociclista fala com o Cidade Alerta. Conta pra gente. Exatamente, Bugança. Ontem, durante o Cidade Alerta, nós mostramos aqui ao vivo a situação do acidente. Ele aconteceu na Avenida João Miguel Carran, que é uma continuação da Avenida dos Pioneiros. É um trecho muito movimentado aqui da cidade. Estava em horário de pico, então tinha muita movimentação. Trouxemos também a imagem da câmera do carro que filmou o momento do atropelamento. E nessa imagem dá para ver o motociclista, como você mesmo narrou, ele cai junto aos dois pedestres, as duas vítimas, ele levanta, coloca a moto em pé, sai, coloca do outro lado da avenida e depois nós não temos mais informações. Mas ainda, durante o Cidade Alerta de ontem, nós conversamos ao vivo com as testemunhas e uma delas contou pra gente que o motociclista não ficou no local. Quem teve que chamar o socorro foram as outras pessoas que testemunharam. Então, o socorro só chegou porque as outras testemunhas que acionaram SEAT e SAMU. Então, nós continuamos no caso, porque não tem como deixar um atropelamento tão grave sem a gente tentar repercutir e entender o que aconteceu. E hoje, com exclusividade, a repórter Ana Contato conseguiu uma entrevista com esse motociclista. E nessa entrevista, ele explica o que teria acontecido e dá a versão dele da história. Eu adianto um detalhe bem importante dessa história, que ele não possui carteira nacional de habilitação. Ele disse, então, que ele teria voltado ao trecho do acidente depois que tudo aconteceu. Mas tudo isso a gente entende agora na reportagem da Ana Contato. Em entrevista exclusiva à RIC TV, o motociclista Olívio Batista Pereira, de 47 anos, negou a acusação de testemunhas que afirmaram que ele teria fugido instantes depois da batida. Aconteceu o acidente, aí eu peguei a moto, levei na frente, deixei a moto, voltei, vi que já tinha várias pessoas ligando para o SEAT, né? Tinha umas 3, 4 pessoas ligando para o SEAT. E aí começou a aglomerar muita gente. E a senhora desesperada gritando, fiquei com medo das pessoas agir pela emoção e não pela razão, né? E querer, me agredir, eu pensando na minha integridade física, optei por me retirar do local, fui até a minha casa, deixei a moto, troquei de roupa, inclusive essa roupa que eu estou, aí voltei para o local. Olívio trabalha como carpinteiro em uma construtora de Londrina. Em depoimento na delegacia de trânsito, ele contou que voltava do serviço quando o acidente aconteceu. Trafegando ali pela Pioneiros, né? Essa pessoa lá saiu do acostamento, né? Cruzou na frente de outro carro e tinha um motoqueiro na minha frente que passou. Quando eu fui passar, não deu tempo porque essa pessoa entrou na minha frente. Ela não estava olhando para lado nenhum, ela estava com a caixa de compras na cabeça, simplesmente estava olhando para frente e não teve tempo de frear, nada. O motociclista foi ouvido na delegacia e liberado logo em seguida. Ele também estava machucado por causa do acidente e iria procurar uma UPA para receber atendimento médico. Olívio não possui carteira de habilitação. Uma câmera instalada no carro que ia logo atrás flagrou o momento do acidente. O motociclista vai pelo corredor quando atinge o casal que atravessava a pista. Bateu. Minhas armas. José Pereira dos Reis, de 44 anos, teve fraturas em várias partes do corpo e está internado no HU em estado grave. A esposa dele teve uma suspeita de fratura na perna e foi encaminhada para a UPA do Jardim Sabará. Agora, um inquérito será aberto para apurar as circunstâncias do acidente.
Ó, 18h16, acompanha o raciocínio junto comigo. Acompanha o raciocínio para a gente conseguir entender toda essa história. Acontece o atropelamento, certo? Temos o flagrante, que mostra tudo o que aconteceu, que é esse aí. Temos os relatos de testemunhas que dizem que esse motociclista foge do local. Ele vem e dá a versão dele. Vem para mim. Ele vem e dá a versão dele. Olha só. Ele dá a versão. Mas e o delegado? O delegado compra essa versão? Ele acredita no que ele falou? O que realmente aconteceu? É o que a gente foi procurar saber. Fomos ouvir o delegado que investiga o caso, Bruna. Exatamente, Buganza, porque ficou em aberto, a Ana trouxe na matéria muito bem, disse que o inquérito será aberto. Mas o que criminalmente este motociclista deve responder? Será que, de fato, ele convenceu o delegado de que ele não saiu do local do acidente? Eu adianto para vocês, porque nós entrevistamos o Edgar Soriano, e ele que é responsável pela delegacia de trânsito, e ele disse que, de qualquer forma, se você sai, tira o veículo do local, você troca de roupa, mesmo que ele tivesse voltado, que é o que ele justifica, mesmo assim, ele deixou o local do acidente. Por isso, nós fomos entrevistar para a gente também entender quais outros crimes que esse homem pode responder. Acompanhe agora na entrevista feita com o delegado Edgar Soriano. As imagens mostram que ele estava andando quase no limiar da contramão ali, quase em cima da faixa de rodagem, que a gente chama no corredor. E não observou o fluxo de pessoas, porque tinha uma moto à sua direita. No seu depoimento, ele fala que eles atravessaram na frente de um carro branco que vinha. Só que o carro branco, pelas imagens, estava transitando pela contramão, né? Pelo lado da esquerda. E os populares atravessaram a avenida da direita para a esquerda. Então, eles não passaram na frente do carro, eles estavam atravessando a via, também num local inadequado, porque não tem faixa de pedestre, e sem observar o trânsito, o fluxo de veículos. Só que, como não existe culpa concorrente, ambos tem que responder, cada um na medida da sua culpabilidade. Então, ele provavelmente responderá aí pela lesão corporal, pelo se afastar do local do acidente de trânsito e, principalmente, por conduzir veículo sem possuir habilitação. A fala do delegado pontuando muito bem o que aconteceu. E a gente vai seguir acompanhando esse caso para saber como vai ser a recuperação desse motociclista e também a investigação sobre o acidente. Agora tem um detalhe que chamou a nossa atenção, que a gente continua sobre o assunto. O problema nessa avenida, a João Miguel Caram, Avenida dos Pioneiros, mais conhecida como João Miguel Caram. Olha só o detalhe. Esse é o ponto onde tudo aconteceu, que você está vendo, certo? Esse é o ponto do acidente. E a gente vai seguindo por esse ponto aqui até achar uma próxima faixa de pedestre. E veja como a gente tem que caminhar, como a gente tem que seguir, ó. Você está vendo alguma faixa? Eu estou seguindo junto com você, ó, procurando uma faixa de pedestre. Cadê a faixa? Você achou alguma faixa de pedestre até aí? Ó, a gente está caminhando. Cadê a faixa? Achamos a primeira faixa de pedestre. Essa aqui. Sabe quanto você tem que caminhar daqui para frente até chegar ao ponto do atropelamento? Cerca de 400 metros. E ali ainda não existe faixa de pedestre. Pode voltar para mim. E até chegar a outra faixa de pedestre, ou pelo menos um semáforo, você vai mais 200 metros. Mais 200 metros. Ou seja, dessa faixa aqui que a gente está vendo, até onde a Bruna está nesse momento, 600 metros sem um ponto de travessia. É isso, né, Bruna? É onde você está nesse momento, nesse semáforo, que inclusive não tem nem faixa por aí. Boa observação, Buganza. Nós estamos neste trecho que, tecnicamente, uma pessoa conseguiria atravessar porque os carros precisam parar. Mas o João Ramondini vai mostrar agora como que é esse cruzamento. Primeiro, a sua observação, não tem faixa de pedestre. E a todo momento os veículos vão estar passando, porque tem um cruzamento aqui, vira para continuar na Pioneiros, ou sobe aqui, ou continua da Miguel Caram.
Vamos pedir também para o João ele dar um zoom para a gente mostrar a distância. Aqui não tem faixa de pedestre, nós estamos aqui na esquina e ele vai aproximar até o ponto que foi o acidente. Só para a gente ter uma ideia, porque é muito, muito, muito longe. Então, a pessoa que precisa atravessar, além, Buganza, um detalhe bem importante, de ter que passar por um trecho sem calçada, nós estamos na calçada aqui, mas lá não tem calçada, não tem faixa de pedestre, as pessoas precisam passar por um caminho de terra, que inclusive era onde o casal estava. Então, eles precisavam pegar um caminho alternativo, foram atropelados, mesmo com um quebra-molas, né, que é uma das justificativas, que ali existe um quebra-molas, mas nem isso parou o motociclista que acabou atropelando esse casal. Ali não tem faixa e nem tão perto tem. A distância entre a primeira faixa e onde nós estamos aqui, que é um local sem faixa, mas com uma sinalização por semáforo, é de 600 metros. Chega quase 1 quilômetro que a pessoa tem que andar no meio do mato, daqui não tem calçada, até que consiga atravessar em segurança. Se a pessoa quer acessar o bairro, não consegue também. Embora nós estamos num local com calçada, o João está mostrando que do outro lado não tem calçada também. Como que o pedestre faz, Buganza? Ele tem que se arriscar? Tem que acontecer mais algum atropelamento, né? Uma pessoa tem que ficar em estado grave? A gente precisa mostrar a realidade aqui do trecho, que é muito, muito movimentado. A gente está mostrando aqui há alguns minutos e vocês perceberam que não parou de passar veículo aqui. É sempre muita fila e muito veículo passando. Então, um pedestre, que é o ser mais frágil de um trânsito, não tem por onde passar, tem que arriscar no momento ali do sinal vermelho, se quer atravessar com o mínimo de sinalização, ou andar mais 600 metros para arriscar a faixa de pedestre, porque a gente sabe que a faixa de pedestre aqui em Londrina também dá problema, né? Fica aí o questionamento para a CMTU, se não vale talvez colocar mais sinalização e mais faixas de pedestre aqui no trecho. Deu para ver que é bem problemático, né, Buganza? E é o mínimo, não é, Bruna? A gente não está pedindo aqui para colocar flor, para colocar ar-condicionado na pista, né? Para colocar aí alguém orientando. Não, só o básico. Põe um mapinha que você colocou, Presunto, muito bem. Esse é o mapa que mostra a distância da faixa de pedestre e do semáforo. E o atropelamento foi próximo ali à Enar, né? Põe aqui para mim, Presunto, fazendo um favor, só para eu detalhar. O atropelamento foi mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nesse ponto aqui. E aqui você tem uma faixa aqui e esse semáforo onde a Bruna está é aqui. Nós vamos cobrar a CMTU com relação a esse assunto. A resposta da CMTU, depois de muita cobrança, de insistência, porque no começo da conversa é sempre assim, lá tá tudo certo lá. Não vamos mandar ninguém. É mais ou menos assim que começa a conversa. Mas depois de muita insistência, a CMTU mandou uma nota. E a nota diz o seguinte: a Avenida João Miguel Caran tem 6 faixas de pedestre, além de semáforos. Só que não fala na nota que o semáforo não tem faixa, né? Existe um trecho de terrenos particulares não edificados, por isso foram implantadas 2 lombadas, justamente para diminuir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança. As equipes técnicas vão verificar a possibilidade de melhorar o local. A possibilidade de melhorar o local. Gente, será que depois de um atropelamento grave, depois de tudo que a gente está mostrando, depois da cena que você está vendo ao vivo, de mato para todo lado, de um semáforo sem faixa de pedestre, que eu nunca vi em outras regiões da cidade, a colocação de um semáforo sem a sinalização de faixa de pedestre. Mas é um semáforo sem faixa. E logo atrás, o detalhe, olha o ponto de ônibus lá. Olha o João que está lá, né? Ô, João, se puder depois ir para o cantinho, eu sei que você vai conseguir buscar, João. Olha o João buscando lá, ó. No local ele tem uma faixa de pedestre. E aí eu te pergunto, quem desce aí na faixa de pedestre? Você tá voltando do trabalho, voltando da escola, você desceu da faixa de pedestre aí. O que você faz aí? Sem calçada, com mato, sem local para atravessar, o ponto cheio de mato, um trânsito infernal. E depois, quando a gente vai cobrar o poder público aqui e falar o seguinte:
Olha, pessoal, está acontecendo muito atropelamento em Londrina. São vários atropelamentos, são mortes registradas. Alguma coisa precisa ser feito. Ninguém realmente abraça a causa, não é? Ninguém abraça a causa. A situação, olha o flagrante. Olha o flagrante. Aí, não tem calçada, não tem ponto para atravessar, anda assim. E aí depois em Londrina, quando um pedestre é atropelado, ele que é o culpado, não é?